Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão. Estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito Santo ele nos revelou através das palavras que nós temos. Amém? Você que está chegando agora, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu like para nós, clica no sino das notificações para que você esteja recebendo novos vídeos. E você que pode, compartilha o Evangelho, compartilha a palavra do Senhor, amém? Esse é o que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos aí já partir para a palavra do Senhor, né? Nós vamos estar lendo hoje o livro de Isaías, capítulo 24. A palavra o capítulo é muito grande, eu vou ler bastante. Vou saltear alguns para não ficar muito longo o vídeo, amém? Diz assim: o Senhor castigará o mundo. Atenção, o Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes, os empregados e seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada, destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Deixa eu ver isso. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram as leis e os mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Amém, meus irmãos? E diz assim: por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou lá para o verso 13. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminar a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão vivas. Versículo, agora eu vou lá no 16. Aqui. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Vou ler até o 19. Mas eu disse: ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair, a falsidade por toda parte. Escutem todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente devastada. Amém? Até aqui. Palavra pesada, mas Deus está trazendo aqui para nós o que vai acontecer com a terra, com os moradores dela. Amém, meu irmão? Então, Noá, e a palavra de Deus, ela está falando através do profeta Isaías. O profeta Isaías deixou uma descrição do que vai acontecer sobre a terra. Essa descrição da palavra, ela fala sobre um castigo, de Deus que vem sobre a terra.
e os pecados das pessoas que estão acumulando a cada dia na terra. As pessoas estão com o pensamento, a mente, o coração ligado na terra. Para eles é conquistar as coisas da terra, é viver as coisas da terra. Mas isso aí, irmão, é só por um tempo nessa terra. Não vai continuar essa terra conforme ela está. Ele fala assim, né? A perdição do castigo de israelita e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos, o canto de louvor pela misericórdia de Deus. Algumas pessoas vão ser tiradas da terra e algumas pessoas vão permanecer na terra. E essas pessoas vai ficar, algumas vão ser perseguidas, né? Vão ser perseguidas dia após dia nessa terra. Porque quando entrar, né, a mudança desse país, então algumas coisas nesse mundo vai mudar. E muita gente não está prestando atenção no que está acontecendo no nosso mundo. E que o mundo está mudando. Algo está mudando nesse mundo. E as pessoas não estão prestando atenção no que está mudando. Que as coisas estão mudando. Ele fala aqui, no verso 2, a mesma coisa acontecerá com todo o povo comum, e sacerdote, empregado, e seus patrões, empregada, e as suas patroas, que compra e o que vende, o que empresta, o que toma emprestado. Então, nesse dia, quando chegar esse dia, então, irmão, todo mundo igual diante de Deus. Não existe eu sou melhor e aquele é melhor e aquele eu sou melhor que isso. Não existe. Tudo vai ser igual. O que buscou a Deus, que lutou pela sua vida, pela sua salvação, é que vai permanecer, vai ser guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele vier. E aqueles que não busca, e está só preocupado com as coisas do mundo, só o que ele pensa que acha que é, irmão, então esses vão ficar aí. Então ele não vai alcançar nada, não vai ter como se livrar das coisas o que vai acontecer nessa terra. Não tem como se livrar, irmão. A lua vai escurecer, o sol vai escurecer, tudo vai acabar. O céu, o universo vai ser abalado. Quando Jesus voltar, o universo vai ser abalado. Tudo vai se abalar. A terra vai rachar e vai parar de chover por muito tempo. Vai parar de chover, a terra vai secar. E tudo isso vai acabar, irmão. Ele fala, a terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Então, irmão, ele está falando aqui no verso 3, né? Isaías capítulo 24, verso 3. A terra ficará completamente arrasada, destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Aqui no verso 4 ele fala, a terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando e o céu e a terra vão se desfazendo. Olha o que está falando na palavra, irmão. Então, irmão, aquele que é salvo, aquele que realmente está preparado aí, irmão, acorda, porque isso vai acontecer. Deus está falando que vai acontecer, o final dos tempos vai acontecer. Não adianta você querer que isso nada vai acontecer. E tudo vai acontecer. A terra vai rachar, tudo vai parar de funcionar. E a terra vai parar de funcionar corretamente. E tudo vai parar. Ali o mundo inteiro vai se acabando e o céu e a terra vão se desfazendo. Desfazendo por quê? Todo o poder celestial de Deus vai ser tirado da terra. Tudo vai ser tirado. Aqui, a terra, no verso 5, a terra está impura por causa dos seus moradores, por eles desobedecer a lei e os mandamentos de Deus, e quebrar a aliança que devia durar para sempre. Então, irmão, quando Jesus veio, Deus fez uma aliança com nós, mas o povo não quer saber, o povo não quer obedecer Deus, não quer ouvir Deus, não quer saber
das coisas de Deus, só quer saber de bênção, só quer saber de conquistar, só quer saber de buscar as coisas materiais do mundo. Você pode buscar isso? Pode, irmão, com certeza. Mas, em primeiro lugar, é Deus. Deus na sua direção. Deus no seu caminho. Porque sem isso, irmão, você não vai alcançar nada. Sem Deus, sem a presença de Deus, nada vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aí vocês pensam assim, então, parar de tudo, porque se vai acabar tudo mesmo. A palavra de Deus, ela não mente, né, meu irmão, minha irmã? E por isso Deus está nos alertando. Por quê? Porque nós temos que buscar o reino dele. Porque nós temos que falar da palavra dele, falar do evangelho dele. Para que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, as pessoas que ainda não se voltaram para o Senhor, elas venham se voltar. Para que elas venham dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que fala como? Que fala através de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos divulgar a palavra de Deus, falar do Evangelho, porque essas coisas vão acontecer, essas coisas já estão começando a acontecer, né? Antes da grande tribulação, meu irmão, minha irmã, vai começar a tribulação, sabe? A tribulação, onde a gente vai começar tudo ficando feio. Tem agora essa história do El Niño, de não sei o quê. Isso daí, meu irmão, é tudo que está para acontecer. Na Bíblia está falando, né? Da destruição da terra. O mundo vai acabar em nada. Vai ser tudo destruído, nada vai ficar aqui de pé. E os moradores, aqueles que adoram somente Satanás, aqueles que adoram somente as coisas terrenas, esses vão perecer também. Aí a palavra de Deus para nós nós devemos buscar a presença do Senhor, nós devemos falar do Evangelho do Senhor. Eu vou ler aqui do versículo 14, fala assim, olha, os que ficarem com vida cantarão de alegria, os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor, e os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Amém? Ao Deus justo. Então, Deus deixou aqui, olha, Isaías deixou aqui escrito, olha, aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão na presença de Deus, esses são os que vão sobreviver, e eles vão adorar, e eles vão louvar, e eles vão cantar louvores ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque esses vão ser cuidados, vão ser arrebatados por Deus e levados dessa terra para um novo céu, para uma nova terra, né? Então, assim, olha, é bíblico. O final dos tempos está chegando. Deus nos deu essa palavra ontem à noite, quando eu e meu esposo resolvemos, o Espírito Santo nos cobrava para que nós pudéssemos fazer o nosso devocional. Nós geralmente fazemos de manhã, né, amor? Com certeza. Mas ontem nós chamamos nosso filho, fizemos a oração para agradecer a Deus pelo dia que se passou, pela noite que havia chegado, como todo dia a gente faz. E ali eu me senti incomodada pelo Espírito Santo, que nós devíamos ler a palavra do Senhor. E aí eu falei para o meu marido, o Espírito Santo está cobrando o devocional nosso, nós temos que fazer um devocional para ele. Vamos fazer? Ele falou, vamos. E ali eu havia pedido já antes em oração que o Espírito Santo ele nos trouxesse a palavra. E ali ele deu essa palavra para o meu marido, Isaías 24. E ali nós vemos, meus irmãos, tudo está acontecendo. A gente fala assim, vai demorar ainda. Ixi. Desde que eu era criança, eu escuto falar do final dos tempos, do fim do mundo, que vai acontecer. Se você lê a palavra do Senhor com zelo, você vai ver que tudo que está na palavra já aconteceu. Tudo que está dizendo na palavra já está aí.
a olhos nus, para quem quiser ver, já está tudo acontecendo. E agora você vê aí, agora está todo mundo ocupado com o quê, meu irmão, minha irmã? O jogo. Ai, o jogo, a Copa, aí tem jogo, ai, hoje tem jogo, vira uma bagunça. E é uma coisa assim, é uma idolatria, que eu vou falar para vocês, nunca vi tanta idolatria como eu vejo hoje. A gente via antes no mundo idolatria, mas hoje, por qualquer coisa, né, amor? É a mesma coisa, né? Qualquer coisa as pessoas começam a idolatrar e fica naquela fissura, naquela coisa assim terrível. E nós vemos aí agora todo mundo disperso. Por quê, meu irmão, minha irmã? Por causa do jogo, por causa da Copa. Será que o Brasil vai ganhar? Será que o Brasil vai ser campeão? E aí eu falo para você, meu irmão, será que nós vamos alcançar a glória de Deus? Será que Jesus voltando no dia do jogo da Copa, ele vai encontrar alguém para levar com ele? Será que ele vai encontrar fé na terra? Né? Ele vai encontrar alguém naquela hora do jogo em oração? Ele vai encontrar você, meu irmão, gritando, fazendo festa na sua casa, esperando quem vai vencer a Copa? Ou ele vai encontrar você falando do evangelho dele? Ele vai me encontrar na frente do celular assistindo o jogo da Copa para ver se o Brasil vai ser campeão? Ou ele vai me encontrar na frente da câmera do celular falando do evangelho dele? Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar no dia da Copa, não foi isso que eu disse. Eu estou falando se, né, meu irmão, minha irmã, se acontecer, se fosse isso que fosse acontecer, o Senhor, ele encontraria alguém para arrebatar nesse dia? Porque está todo mundo, né? Está todo mundo num pensamento só, numa busca feroz aí pelo campeão, pelo que vai ganhar. Ai, porque esse perdeu, porque esse, nossa, jogou mal. Meu irmão, nós temos que pensar em quem nós vamos alcançar com a palavra do Senhor, né, meu marido? Olha, nós tínhamos outra palavra marcada para nós gravar, mas o Espírito Santo ontem à noite me incomodava muito. O Senhor me incomodava muito. Ainda falei para o meu marido que eu tive uma visão. Eu estava acordada, já dormindo. Sabe quando você dorme, acorda, e eu, com os olhos abertos, eu vi que eu passava uma pessoa correndo pelo nosso quarto. Eu falei para o meu marido, o que é isso? Né? E eu fiquei olhando, na hora assim, eu achava que era o nosso filho, e eu vi correndo nos pés da nossa cama. E aí que eu vi, quando eu comecei a orar, eu olhei e eu vi, porque no nosso banheiro tem o quarto, no nosso quarto tem o banheiro, e nosso filho às vezes vai lá na madrugada, e eu esperando, pensando que era meu filho que tinha entrado no banheiro. E aí que eu vi que a porta do banheiro estava aberta, a luz estava apagada, e ali, hoje eu perguntava, Senhor, que visão foi essa? Por que essa pessoa passou correndo? Né? Que visão é essa? E Deus nos deu essa palavra ontem à noite, e hoje nós viemos aqui falar sobre essa palavra, e o Senhor me mostrava, está todo mundo preocupado com as coisas terrenas, com as coisas deste mundo. Ninguém está preocupado com o evangelho. Ninguém está preocupado em salvar as vidas, as almas. Meu irmão, minha irmã, você tem um chamado, minha irmã, preste atenção. Esquece as coisas terrenas, deixa as coisas do mundo com as pessoas do mundo, né? Vamos fazer a obra do Senhor, vamos buscar a presença do Senhor. Meu irmão, vamos ali. Então, meus queridos, nós temos que olhar para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, faça a obra, busque pregar o evangelho, meu irmão. Você tem um chamado, minha irmã, você tem o seu chamado. Deixa as coisas terrenas com as pessoas que estão aí no mundo e comecem a buscar, a pregar o evangelho mais e mais. É tempo
de pregar a palavra do Senhor, é tempo de fazer a obra de Deus. Jesus está voltando. Amém, meu marido? Amém. Então aqui, irmão, Isaías capítulo 24, verso 19, ele fala assim: a terra vai tremer e se rachar, e ela ficará completamente despedaçada. Aqui no verso 20, a terra andará cambaleando como um bêbado, e será sacudida de um lado para o outro, como uma barraca na ventania. E os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Então, irmão, o que Deus está falando disso aqui? Deus está falando que a terra, ela vai o quê? Esses vulcões, esses tremor, os terremotos. Ali, meu irmão, essas coisas estão acontecendo. Estão ali, já estão aí, os sinais estão acontecendo. A terra está acontecendo isso. E vai ficar pior. O que ele está falando? A terra vai ficar o quê? Como o bêbado, vai sacudir. Vai ter terremoto, ali um monte de coisa vai acontecer, irmão. Ali de tsunami, muitas isso coisas. Tudo que a gente vê, né? Terremoto, maremoto, tudo isso, né? Furacão, tufão, tremor de terra, meus irmãos. Quantos terremotos nós temos ouvido falar, né, bem? Na China e outros países aí que eu assisti esses dias, tudo eu tenho assistido, falaram quantas pessoas perdendo a vida nesses lugares. É assim, meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder tempo, nós não podemos parar de falar, não é, amor? Então, você vê o que Deus está falando aqui dentro da palavra, irmão, sobre a terra, está ali balançando para um lado e para o outro. Deus está falando dos terremotos, das coisas que estão acontecendo e vai acontecer, vai ficar pior. É essa situação. Agora precisamos que nós levanta, né? Eu vou ler aqui o que o Espírito Santo falou no meu coração ontem à noite. Eu escrevi essa palavra falando o final dos tempos. Deus fala sobre tudo que vai acontecer no fim do mundo, na grande tribulação. O homem vai pagar um preço por seus pecados, por dar as costas para Deus. Aquele que dê as costas para Deus, meu irmão, minha irmã, se nós dermos as costas para Deus, nós vamos pagar um preço caro por isso. Jesus está voltando para nós, mas se nós não olharmos para Ele, se nós não estivermos firmados nele, nós vamos pagar um preço. Com certeza. Pois cada um escolhe o seu caminho. Os que estiverem na presença de Deus vão ver e viver a vida eterna na glória de Deus. Mas os que escolherem as coisas deste mundo estarão perdidos. Então, presta atenção. Isso foi o que o Espírito Santo falou dentro dessa palavra ontem. Nós temos outras palavras para ministrar para vocês? Temos sim, meus irmãos. O Senhor nos colocou nesse canal para que nós venhamos alertar você que tem um chamado, para você que está aí perdido, que não sabe se você foi chamado, não sabe se você pode, se você vai, para alertar você. Você foi chamado sim, se levante, faça a obra do Senhor. Se levanta, minha irmãzinha. Mas eu não sei ler direito, mas eu não sei falar direito. Nós também não. Nós não falamos bem, nós não lemos bem. É só obedecer, né? Mas nós estamos aqui para fazer para o homem? Não, meu irmão. Não, para Deus. Nós estamos aqui para fazer o melhor nosso para o Senhor Jesus. É para Ele que nós trabalhamos, é a Ele que nós servimos. E aqueles que não querem saber dele, esses vão perecer, esses já estão perdidos. Mas tem muita gente, minha irmã, meu irmão, tem muita gente no mundo perdido, precisando ouvir uma palavra de salvação, precisando ouvir o Evangelho do Senhor. Pregue a palavra do Senhor, minha irmã, meu irmão, fale do Evangelho do Senhor. Não importa se você está num ponto de ônibus, se você está dentro do ônibus, se você está dentro de uma farmácia, de um hospital, de um pronto-socorro, de uma UBS, no mercado, não importa, na feira,
aonde você estiver, no seu trabalho, dentro da sua casa, no portão da sua casa. Minha irmã, meu irmão, não importa o lugar, importa que o Senhor preparou ali uma oportunidade de você falar do Evangelho. Fale, pregue, amém? Fale do Evangelho do Senhor, porque Jesus está voltando, amém? Vamos encerrar o vídeo por aqui, amém? Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra no coração de vocês. Ouçam, é verdade. Ouçam a voz de Deus, amém? Ouçam aí o que o Espírito Santo está falando para vocês. Não ouçam a mim, nem o meu esposo aqui. Ouçam a voz de Deus, amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.